Boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro, e nós vamos falar sobre o Novembro Roxo, que faz um alerta importante sobre o atendimento especializado a bebês prematuros. Também vamos falar sobre o aumento de casos de agressões a médicos aqui no Brasil. Vem com a gente, o Conexões está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. A gente pede desculpas pelo errinho técnico que a gente teve aqui no começo, mas você está vendo o Conexões mesmo, viu? E eu sou a apresentadora. Me chamo Camila Maia, sou uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, hoje eles estão amarrados, e também tenho olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Ele está aqui no estúdio fazendo a interpretação para Libras. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde aparece agora o nome e a logo do Conexões, e daqui a pouco é nessa tela que estarão a nossa entrevistada do dia e também as nossas matérias. E a gente começa com o nosso giro de notícias nacionais e internacionais. O novo Acordo Global de Financiamento Climático, que foi estabelecido em 300 bilhões de dólares por ano, seria insuficiente para dar respostas que o mundo precisa no enfrentamento à crise climática. Essa é a visão de diversas entidades ambientalistas que acompanharam as discussões na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que foi realizada no Azerbaijão e encerrada no último sábado. Esse financiamento climático significa que os países mais ricos devem doar a países em desenvolvimento até 2035. Para combate à mitigação das mudanças no clima. O objetivo é promover ações para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus. As nações mais impactadas pelos eventos climáticos extremos defendiam uma meta de mais de $1 trilhão anuais e consideram essa decisão de 300 milhões até mesmo um insulto. Bom, nós vamos falar agora do contexto nacional. O pagamento do benefício do programa Pé de Meia começa hoje e segue até a próxima segunda, para os alunos do ensino médio da rede pública. O programa funciona como uma poupança e tem o objetivo de evitar a evasão escolar, com a promoção da permanência dos estudantes nas escolas e a conclusão dessa que é a última etapa do ensino básico. A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas em nome dos estudantes matriculados no ensino médio público e também pelos pagamentos de todas as parcelas. E os recursos vêm do Ministério da Educação. Os depósitos podem ser consultados pelos beneficiários por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. E os valores também podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, de acordo com o mês de nascimento do estudante, de uma forma escalonada, a partir de hoje. Então, procure mais informações para saber se você já pode, então, movimentar esse benefício. E agora a gente começa a falar sobre saúde. 3 em cada 10 homens nunca fizeram nem pretendem fazer o exame de toque retal, segundo um estudo do Hospital do Câncer, a AC Camargo, que foi feito em parceria com a Nexus. Por essa mesma pesquisa, foi apontado que 44% dos entrevistados não têm conhecimento sobre prevenção do câncer de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, no último ano, a doença matou, em média, 47 homens por dia no Brasil. E o exame de toque retal é uma das formas de descobrir se o paciente tem ou não o câncer de próstata. Outro teste usado para esse rastreio é o PSA, que é um exame de sangue. E os dois devem ser realizados conjuntamente, como complementares. Hoje, o acompanhamento para o rastreio do câncer de próstata é indicado para homens com mais de 50 anos.
Se o indivíduo tem histórico da doença na família, deve começar um pouco mais cedo, aos 45. Bom, câncer de próstata é lembrado, como um Novembro Azul, e agora a gente fala sobre uma outra campanha importante desse mês, o Novembro Roxo, que alerta para a importância do pré-natal e do atendimento especializado a bebês prematuros. Isso busca reduzir as altas taxas de prematuridade aqui no país e promover melhores condições de sobrevivência e de qualidade de vida. Bom, para falar sobre um importante tema como esse, a gente conversa agora com Alana Subtil, que é psicóloga da UTI neonatal da Maternidade Amparo. Ela vai aparecer aqui na nossa tela e vai conversar com a gente de forma remota. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui no Conexões, Lana. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Diego. É uma honra estar aqui outra vez com vocês. Bom, só para também os ouvintes, né? Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos pretos e olhos pretos, cabelos longos à frente do meu rosto. Eu estou sentada e ao meu fundo tem a prateleira do meu consultório com vários livros e quadros remetendo à gestação. E Bom, é uma honra estar aqui com vocês falando desse tema que é tão especial e tão importante. a gente aqui agradece, que se sente honrado com a sua participação de novo, Lana. Bom, para a gente começar, destaca a importância da gente falar sobre prematuridade. O Novembro Roxo não é tão conhecido como, por exemplo, o Novembro Azul, né? As pessoas geralmente sempre lembram, do mês azul, de prevenção ao câncer de próstata. Por que é importante a gente lembrar também dessa outra campanha da saúde, voltada principalmente, para as mães, para os familiares, para a equipe médica que lida com essas mulheres? Então, todas essas campanhas, a gente tem essa característica hoje em dia de entender que as campanhas de saúde, elas são, por essência, a intenção da gente trazer à tona temas importantes, como o câncer de próstata e como a prematuridade, porque são questões de saúde pública. Não só a saúde brasileira, mas também global. Porque se a gente for olhar isso, é uma questão muito grande no mundo todo. São 13 milhões de nascidos prematuros por ano. Isso é um número muito grande, se a gente comparar para pensar, não só global, mas no Brasil, porque a gente ocupou o 10º lugar no ranking de países com índice maior de prematuridade. Então, assim, são 12% dos nascimentos do Brasil. Se a gente for fazer uma taxa para dar um pouco mais de noção do que esses números um pouco mais imaginários, seriam cerca de um bebê a cada 10 nascidos no Brasil nasce prematuro. E aí a gente tem que entender que a prematuridade, ela está falando de um lugar de uma imaturidade desse bebê. Uma gestação é para chegar, as pessoas contam normalmente em meses, né? Para a gente da neonatologia, a gente pensa muito mais em semanas, porque as semanas dizem do lugar do desenvolvimento desse bebê, dos órgãos desse bebê. Então, um bebê é para nascer, idealmente, ele por volta de 40 semanas, mas a gente considera um bebê termo, de tempo certo, acima de 37. Todo bebê que nasce abaixo de 37 semanas é considerado prematuro. E aí a gente vai ter os tipos de prematuridade, né? A gente tem as divisões. E aí, se a gente pega, por exemplo, um bebê que nasceu, por exemplo, de 28 semanas, é um bebê prematuro extremo, que vai precisar de um suporte maior nesse início de vida, né? Então, vai precisar de uma hospitalização, de uma internação, muitas vezes de medicações, de intervenções. E isso divide um lugar de custos públicos, mas também de um lugar como que fica a saúde dessa família, que às vezes não estava preparada para a chegada mais cedo desse bebê, de como que isso vai reverberar no desenvolvimento dessa criança futuramente. Então, é uma questão que não é só sobre nascer antes da hora. Bom, Ilana, você tocou num tema muito importante, né? Existe uma alta incidência de nascidos prematuros aqui no nosso país. Como que a família, a equipe, a mulher que está grávida ou que está pensando também, nessa gestação, numa gestação futura, como fazer para evitar, o máximo possível, para prevenir um nascimento antes da hora? É importante avaliar a saúde dessa mulher, é importante acompanhar num pré-natal. Explica um pouquinho para a gente. Você falou a palavra-chave, a palavra pré-natal, né? A gente entender que quando a gente está falando de pré-natal, a gente está falando de um acompanhamento, inclusive idealmente, antes da gestação. É essa pessoa que está cogitando engravidar, apesar de que no nosso país a gente tem a maioria das gestações, né? 52, se eu não me engano, por cento das gestações não são planejadas, então isso já diz um dado muito importante para a gente. Mas
quando você pensa, quero engravidar, já dar uma olhada para a saúde, né? Porque aspectos como a pressão, glicemia, tudo isso vai causar reverberados. Porque a gente tem que entender que a gestação, ela não é doença, né? Tem muito essa piada, a gestação não é doença. Não é realmente, mas é uma condição de risco, por conta que a gente vai ter diversas transformações no organismo dessa gestante para poder, então, gerar esse bebê. E se a gente cuida já desse corpo, se a gente tem um olhar mais delicado para ele, a gente consegue, às vezes, né, pegar coisas que estão surgindo no começo, então, por exemplo, uma diabetes gestacional, uma pressão alta, antes de escalonar para piores quadros, como, por exemplo, né, a pré-eclâmpsia, a síndrome de HELP, que são algumas das principais causas. Bom, e a gente tem como apontar, né, para a gente finalizar, por que o Brasil tem esse índice tão alto de prematuridade? A gente pode falar, por exemplo, muitas vezes da falta do atendimento dessa mulher num pré-natal de qualidade, em muitos locais onde a saúde é um pouco mais precária, né, às vezes não há uma atenção especial a essa mulher. É algo a ver também com a nossa saúde aqui no país? É um aspecto, né, multifacetado. A gente tem que entender que a gente tem esse aspecto de sermos uma sociedade que não tende a procurar a prevenção. A gente busca a saúde muito mais para tratamento. E aí, isso diz já de um lugar da gente de não ter essa constante pesquisa sobre como está a nossa saúde, o que dirá fazer um acompanhamento certinho. Então, a gente sabe que, principalmente num país tão vasto como o Brasil, com múltiplas realidades, acaba sendo difícil realmente essas mulheres terem essa consciência de buscarem fazer um acompanhamento, não só no sentido realmente hospitalar, mas de unidades básicas de saúde, né? De procurarem isso da forma mais direta possível e de fazerem um acompanhamento certinho, de fazerem essa triagem ao longo da gestação, por conta que quando a gente cuida desse começo, fica muito mais fácil da gente reduzir esses índices lá para frente. A gente conversou então com a Lana Subtil, que é psicóloga da UTI Neonatal da Maternidade Amparo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, seja sempre gente. bem-vinda no Conexões. Bom dia para você. Bom dia também. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações sobre aposentadoria para os microempreendedores individuais e também outras informações importantes sobre saúde aqui na nossa capital e também no Brasil. Não sai daí não, a gente volta rapidinho. Voltamos com Conexões dessa segunda-feira e agora nós vamos falar sobre direitos trabalhistas. Bom, muitos são os benefícios previdenciários que os microempreendedores possuem ao cadastrar um CNPJ. Mas você sabe dizer o que diz a lei, né, a respeito da aposentadoria dos MEI? Bom, ficou interessado em saber como é essa aposentadoria? Confira agora na nossa reportagem. Boa tarde para todo mundo. Então, o microempreendedor individual tem sim o direito à aposentadoria por idade ou por invalidez, mas existem algumas condições que ele tem que ficar de olho. Antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou Amanda Dutra, uma mulher de pele clara, de cabelos crespos, curtos e escuros e olhos também escuros. Seguindo, uma das primeiras condições para garantir esse direito é ter as contribuições, os impostos mensais pagos em dia. O pagamento é feito pelo documento de arrecadação do Simples Nacional, que é a soma da contribuição previdenciária com os impostos devidos pelos MEIs. Outro detalhe importante é que o empreendedor, a ser contemplado com esse direito, deve cumprir a carência necessária para cada benefício. No caso de aposentadoria por idade, levando em conta as mudanças para quem ingressou após a reforma da Previdência, as regras são as seguintes. Mulheres podem se aposentar com 62 anos e tempo mínimo de contribuição de 15 anos. E homens se aposentam a partir dos 65 anos com tempo mínimo de contribuição de 20 anos.
No caso de aposentadoria por invalidez, o benefício é concedido aos profissionais impedidos de trabalhar permanentemente por razões de doenças graves ou acidentes. Mas, além disso, é necessário ter, no mínimo, 1 ano de contribuição. E a incapacidade para o trabalho deve ser comprovada por meio de um laudo médico. É isso, volto com vocês. Bom, e hoje o Conexões está falando muito sobre saúde, a gente volta a falar sobre esse tema agora. Depois da morte de pelo menos 3 pessoas que estavam internadas em unidades da rede municipal de saúde e que aguardavam por leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, o secretário estadual de saúde, Razível Santos, realizou ontem uma reunião de emergência com o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, e a equipe de transição. Depois dessa reunião, Mabel se comprometeu a contratar novas vagas de UTI para a capital durante o seu mandato e afirmou já ter conversado com o governador Ronaldo Caiado e recebido dele o apoio para se comprometer financeiramente com esse tema. Conforme o painel da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia, referente aos leitos de UTI disponibilizados na rede pública, nesse domingo havia 169 leitos ocupados na rede municipal e apenas 28 desocupados. Só deixando claro que esses 28 desocupados, segundo a Secretaria, não teriam atendido às necessidades desses pacientes que infelizmente morreram à espera de um leito, porque há problemas específicos, e cada um desses leitos atende a diferentes tipos de problema. E ainda um tema muito difícil, viu? Na semana passada, uma médica denunciou ter sido detida depois de questionar policiais civis que estavam acompanhando um detento. Eles teriam exigido prioridade na realização de um exame de corpo de delito durante o plantão dela, no Hospital Estadual de Trindade. Bom, e esses casos, não são exceção, infelizmente. Existem até mesmo ameaças e lesão corporal feitos por parte, tem feito parte da rotina dos médicos que trabalham aqui no nosso país. De acordo com o levantamento do Conselho Federal de Medicina, a cada 3 horas, um profissional é vítima de violência enquanto trabalha. A gente confere mais informações no nosso material. E não importa o lugar, a Polícia Civil registrou agressões em hospitais, consultórios, laboratórios e até em prontos socorros de todo o país. Essa situação chamou a atenção do Conselho Federal de Medicina, que teve acesso às informações da polícia e divulgou um levantamento preocupante junto com uma análise geral sobre todos esses casos. Antes de continuar, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Seguindo, o levantamento identificou um perfil de agressores de médicos. Eles são pacientes, familiares de pacientes ou desconhecidos. Colegas de trabalho também foram identificados, mas em casos de ameaça, injúria ou lesão corporal. Todo esse problema tem acontecido tanto em locais públicos quanto privados, viu? Com as informações em mãos, o Conselho Federal de Medicina lançou a estimativa de que a cada 3 horas, um médico é vítima de violência enquanto trabalha no Brasil. Para chegar nesse número, foram analisados 11 anos de registros. De acordo com a polícia, entre 2013 e 2024, mais de 30 mil ocorrências foram registradas. Esse cenário de violência pode ficar ainda pior, de acordo com as estimativas e o levantamento do Conselho Federal de Medicina. Devolvo para vocês. Bem, a gente já está chegando no final do nosso programa, mas antes a gente tem um pedido para você. Manda sua sugestão de pauta para a gente, ou então sua crítica, seu elogio. Esse número que está aparecendo aqui embaixo é o nosso WhatsApp, 629-9181-1406. É por ele que você pode conversar com a gente. Além disso, a gente tem várias redes sociais. A gente tem perfis no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, no X. Você pode seguir os nossos perfis, curtir, compartilhar o conteúdo e, claro, mandar também sua sugestão por meio das mensagens diretas. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, a sua audiência e te garantimos que amanhã tem mais informação aqui no Conexões. Informações relevantes sobre o mundo, o nosso país, também o nosso contexto local, sempre acessíveis à comunidade surda. Forte abraço para você, até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.